Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e esse negócio de holiday working não é comigo, não. Eu sou o Berger, falando de Quebec, e toda experiência, se você vem para o Canadá, é internacional. Eu sou a Andréa, estou falando de Vancouver e eu acho que nem só de Express Entry, não só de Express Entry de college são as formas de imigração. Muito bem. E convidados dessa vez, de volta aqui no programa, temos conosco o nosso seu John. John, seja bem-vindo novamente e você tem direito a falar a sua frase ou não. Ok. Nem só de estudo e trabalho viverá um imigrante, né? Olha, muito bem. Ele fez bonito, ele fez a minha muito melhorada. Melhorei um pouquinho. Obrigado, Andréa. Então, estamos aqui de volta. O John já participou do outro programa com a gente, onde a gente estava falando sobre o Winnipeg, estava ele e o Feijão. Se você não assistiu o programa, assista, confira o linkzinho no programa. Se você não estiver vendo isso aqui no YouTube, procure lá, programa sobre Winnipeg, da nossa série de cidades no Canadá. E dessa vez o John voltou para poder contar a própria experiência vindo para cá, porque como deu para vocês entenderem, ele não veio pelos processos mais populares, digamos assim, né? Não veio estudar, ele não fez um programa provincial, ele veio. Oi, John, você veio, né? Você tá aqui? Então, eu só vim. Eu só vim. Trabalho e vim. Olha só que delícia. Olha, como diz meu amigo Diego, né? Olha só que riqueza esse rapaz. Riqueza também, mas esperteza também, né? Esperteza. Foi, muita esperteza. Pois é. Então, introduzindo o tema, vocês sabem que o Canadá tem vários processos de imigração. Tem o Express Entry, tem os processos provinciais, onde se inclui o processo de Quebec, os processos de nominação pelas províncias de Ontário, Manitoba, tem processos ainda por cidades, tem processo das províncias do Atlântico, mas eles não são a única maneira que você tem para vir para o Canadá e ficar legalmente. Importante esse pequeno detalhe, né? Porque tem espertalhão vindo para cá por outras maneiras, né? Não necessariamente da maneira legal. E um desses processos, que é uma dessas formas, chama-se International Experience Canada, ou também conhecido como IEC. E que John, explica. Acho que você viveu isso, é melhor você falar do que eu. Sim, o International Experience Canada, na verdade, ele é uma via de mão dupla. Ele é um acordo bilateral que o Canadá faz com alguns países, se não me engano são 30 e poucos, 34 mais ou menos. 34 países. E que possibilita tanto o canadense quanto um dos cidadãos desses 34 países a trocarem experiências vamos dizer, no país vizinho. Então, é um acordo bilateral, sempre é um acordo bilateral, que o Brasil, por sinal, não faz parte. O Brasil ele não está na lista dos países com acordo bilateral com o Canadá. Porém, a gente nunca desiste, né? A gente sempre arruma um jeitinho para poder conseguir, sempre lê as entrelinhas. E existem algumas empresas, as ROs, que vendem o visto. Então, você literalmente compra um visto do IEC Program. Caraca. Que é RO? É isso mesmo, e é autorizado pelo governo, porque, né, o governo ele se utiliza dessas empresas para fazer isso, né? Ele se utiliza dessas empresas porque, por exemplo, o Canadá tem um acordo bilateral com a Suíça. Ele oferece 1.000 Working Holiday Visa, 2.000 Young Professionals, 500 International Co-ops. Esses são os 3 pathways dentro do International Experience Canada. Mas os suíços também estão tomando seu chocolate quente lá, não querem vir para cá, sobram vagas. Essas vagas que sobram, o governo do Canadá autoriza essas empresas a comercializarem com outros países que têm algum tipo de relacionamento com o Canadá. Não um acordo bilateral, mas algum tipo de contato, vamos dizer assim.
Então, não necessariamente são países dessa lista de 35 que você citou agora, exatamente, né? Não são países dessa lista desses 34. Aí entra, por exemplo, Índia, entra Brasil, se eu não me engano, tem South Africa também, a África do Sul. Uhum. Acho que os BRICS, eles entram todos nesse acordo. Não sei se a Rússia está no acordo bilateral, mas alguns países do BRICS, eles entram, e é uma maneira muito utilizada, principalmente por indianos. Os indianos, eles estão, infelizmente, há anos-luz dos brasileiros nessa questão de imigração. Por que você diz isso? Porque eu conheço pelo menos uns 7 indianos só aqui em Winnipeg que vieram com o Work Holiday Visa, e que foi o primo que indicou que está em Vancouver, que foi outro primo que indicou que está em Alberta, e aí vai. Então os caras vão se puxando como dá. Brasileiro eu só conheço você, né, John? Tem mais gente, mas eu assim, não conheço muitos. Aqui em Winnipeg, nós somos 7. Nós somos 7. Tem mais uma pessoa que está aqui, que já veio para o Canadá com o Work Holiday Visa em 2014, mas ela voltou para poder fazer college. Ela não conseguiu aproveitar a oportunidade para emigrar com o Work Holiday Visa em 2014. Olha, sem Express Entry, aquela molezinha, ela veio e agora está se submetendo a um processo paper-based. Ô, John, o que é um RO? O que significa essa sigla, você sabe? É uma organização reconhecida. Recognized Organization. Isso, uma Recognized Organization. Existem várias. Antes, em 2018, existiam 4 apenas. Eles atualizaram o programa em 2019 e incluíram uma cacetada de... Eu fui no site para ver e fui descendo e a lista não para não. Tem realmente uma patavina lá, hein? São muitas. Inclusive, eles adicionaram universidades como instituições reconhecidas para poder comercializar o International Co-op. International Co-op é um visto do International Experience Canada, porém voltado para o meio acadêmico. Por exemplo, o pessoal vem, estuda 6 meses, quer trabalhar 1 ano em pesquisa, pega esse International Experience Canada, esse visto do International Experience Canada, que é o International Co-op, fica 1 ano trabalhando na pesquisa, numa boa, para a universidade mesmo, para college. Depois, se quiser, volta, ou se não, imigra. É uma opção para o meio acadêmico. Uma das opções, né? Marcelo, deixa eu aproveitar que a gente está começando a entrar mais em detalhes do tema e dizer que, primeiro, a gente não é nenhum órgão afiliado ao governo canadense, nem a nenhuma RO, nem nenhuma empresa de qualquer tipo, tá? O John, ele veio como convidado para a gente, e que você não é obrigado a acreditar em tudo que a gente vai dizer aqui, certo? Se você quiser realmente ter certeza de como tudo funciona no mínimo detalhe, além dos milhões de fóruns e tudo que você pode estar pesquisando, você deve ir no site do governo canadense, lá no SIC, e você vai ter toda a informação necessária, legal, a boa informação. O que a gente fez foi, a gente deu uma pincelada nisso aí, trouxe o conteúdo, e está aproveitando, obviamente, que o John tem experiência, porque ele passou pelo processo, e vai aproveitar para falar disso aqui para vocês também. Muito bem colocado, Bergili. Muito obrigado por lembrar disso, porque de vez em quando a gente recebe uns e-mails perguntando para assessorar as pessoas no processo de imigração, e a gente tem que dizer, a gente não é consultor de imigração, mas a gente pode te indicar o caminho oficial para seguir isso daí. Mas obrigado por lembrar essa parada. John, deixa eu te perguntar o seguinte, a gente está falando de RO e tal, e a gente começou a falar do IEC. Uma dúvida que me recaiu foi, é um processo normal isso daí? É um processo normal, mas você consegue seguir dentro dessas vagas ofertadas pelas ROs, você consegue seguir por aqui, continuar e receber eventualmente um visto de residente permanente, ou é um troço temporário? Ele está sempre preso numa condição temporária? As 2 colocações, elas estão corretas. É uma condição temporária. O Work Holiday Visa para brasileiros, quando é comprado através de uma empresa, ele tem validade de 1 ano. E em 1 ano é muito difícil você emigrar. Programas provinciais aí levam 3 meses, mais 18 de paper-based, são no mínimo 2 anos. Então, só com o Working Holiday Visa não dá para emigrar.
que você pode fazer é utilizar das suas alternativas aqui no Canadá para poder estender o seu visto. Não o Working Holiday Visa. Estender a sua estadia. O Working Holiday Visa ele não é extensível. Porém, no meu caso, eu consegui um Closed Work Permit, o que me deu mais 2 anos de Canadá. Então, eu vim com 1 ano, apliquei para o provincial de Manitoba, a província me deu a nomeação, junto com a nomeação eles me deram uma Work Permit Support Letter, para o meu empregador aplicar para um LMIA Exempt Visa. Eu peguei um Closed, eu fiquei até 2 meses como em Employee Status, mas eu não tive problema nenhum. O meu visto saiu numa boa, tranquilo, e eu também consegui meu PR pelo Express Entry. Meu PR saiu dia 20 agora de fevereiro. Massa! Parabéns! Parabéns. Então, só para a gente concentrar no que a gente está falando. Existe um programa que chama, né, Experiência Internacional Canadá, que é um programa temporário, né, como o João falou, dura 1 ano, né, tem 3 formas conhecidas, que é o estágio internacional, né, que é um programa para jovens profissionais, e esse trabalho nas férias, né, que a gente está falando aqui, que é o Working Holiday Visa. Né? Então, é um visto que você consegue para você aproveitar desse tempo aqui no Canadá e você conseguir trabalhar entre tempo para você não ter que trazer toda a grana para você ficar, especialmente se você vem como turista, por exemplo, que você não tem direito a trabalho, não tem direito a nada, você tem que trazer sua grana. Então, é uma forma de você vir fazer um pouco de turismo, vamos dizer assim, mas que você aproveite do direito de se custear trabalhando de forma legal aqui no Canadá. Isso mesmo. Você tá coberto de razão, Beg. Tem poucas diferenças entre os 3 programas. O Working Holiday Visa, na verdade os três eles têm uma exigência de comprovação financeira muito baixa, justamente porque a intenção é que você venha, trabalhe para poder pagar suas férias. Então, você pode trabalhar 2 meses em Vancouver, depois 2 meses em Whistler, depois em 2 meses em Calgary, vai para Toronto, fica mais 4 e finaliza em Quebec City. Então, essa é a intenção do Working Holiday Visa, como um visto aberto. Você vem, trabalha onde você quer, se cansou da cidade, vai embora, está com um Open Work Permit, arruma outro trabalho e assim você vai. Isso para o Working Holiday Visa. O Working Holiday Visa é um Open Work Permit, você pode trabalhar aberto. Já o International Co-op, que é o de estágio, e o Young Professional, eles são Closed Work Permits. Você sempre vai estar atrelado ou a uma universidade ou a um empregador que contratou uma RO querendo trazer um jovem profissional de algum outro país para dentro da sua empresa, como uma forma de incentivo, de investimento na questão de globalização. Esse Young Professional, na verdade, você sempre tem que ter uma empresa por trás. Você precisa ter uma job offer para você aplicar para o Young Professional. Então, eu falo com o pessoal que o Young Professional é um LMIA Exempt mais fácil. É um LMIA mais fácil. Só precisa de job offer, aplique e pronto. That's it. Você não precisa divulgar lá no Job Bank, esperar 6 meses, pagar $2, $3 mil. Não, nada disso. É bem simples, não é burocrático. Nenhum processo do International Experience Canada é burocrático. Você consegue fazer sua aplicação seguindo o passo a passo que você acha na internet, tranquilamente. Algumas pessoas não se sentem à vontade, contratam empresas para poder aplicar para o visto, mas, por exemplo, no meu caso, eu apliquei para tudo sozinho. Working Holiday Visa, Closed Work Permit, Express Entry, tudo foi eu que fiz. Quer dizer, peguei uma consultoria com um pessoal engenheiro aí, mas é sempre bom ter uma segunda visão aí do processo. Mas, John, nessas outras 2 categorias, então, quando tem a universidade envolvida, quando tem uma job offer, a pessoa já vem com emprego, né? Sim. Como é que eles vão entrar lá no site para
procurar esse emprego? Essas vagas são divulgadas? Ou é a empresa que vai... Ou ele se inscreve para a empresa, para o RO, e eles fazem o link porque eles sabem as vagas? Como é que é? Pelo que algumas pessoas... A gente tem um grupo de Working Holiday Visa que discute bastante e pelo que o pessoal contou, que tem algumas pessoas buscando essa alternativa de Young Professional, já que o Working Holiday Visa ele fechou meio que as portas em 2019. Uma das ROs, ela já possui uma cartilha de clientes que vão até ela oferecendo as vagas, e é ela que vende essas vagas, quer dizer, ela vende o visto para essas vagas já divulgadas na empresa. Eu até orientei uma pessoa que trabalha aqui no Winnipeg, que o visto está vencendo, para poder procurar essa RO, porque ela já tem uma oferta de trabalho, já é estável. Ela ainda não conseguiu aplicar para o provincial, porque ela não conseguiu acumular 6 meses de trabalho, porém ela está num emprego estável agora, então ela pode dar continuidade. Como o Working Holiday Visa não é extensível, ela teria que aplicar para um outro programa, no caso o Young Professional. Então eu falei, olha, pede o pessoal da sua empresa a entrar em contato com as ROs que oferecem o programa Young Professional, vê quais são os requisitos, fala com eles que você tem uma vaga, que a sua empresa tem uma vaga e essa vaga está destinada a você, que você já está aqui no Canadá. Eu não vejo por que isso não daria certo, mas eu não tive retorno se deu certo ou não. Mas foi o que eu aconselhei para ela, porque é uma possibilidade. Tem algumas ROs que têm sedes distribuídas ao redor do Canadá. Tem uma que tem até aqui em Winnipeg agora. Eu falei, vá lá no office, vê se dá certo, se não dá, mas pelo que nós ficamos sabendo, as empresas elas vão até a RO, divulgam as vagas, a RO ela é responsável por buscar esses candidatos. Assim que acham esses candidatos em diferentes países, elas comercializam o visto, e assim a pessoa que comprou o visto para aquela vaga já chega com o emprego garantido. Ô John, deixa eu te fazer 2 perguntas. Agora há pouco você falou que as portas mesmo que se fecharam para esse processo. Você sabe por quê? Por que você falou isso? Meio que se fecharam, sim. Quando eu vim, em 2017, existiam 4 ROs que comercializavam o visto para brasileiro. Sendo que uma RO não comercializava diretamente, ela tinha uma representante brasileira que vendia esse visto, e as outras 3 elas vendiam diretamente para qualquer nacionalidade. Então eu entrei em contato com uma dessas ROs, eu comprei o meu visto através dela, ela tinha uma demanda, na verdade ela tinha uma oferta que supria a demanda de procura na época. Eu não cheguei a conhecer ninguém que falou, apliquei para o Working Holiday Visa, não saiu porque acabaram as vagas. Não conheci ninguém nesse caso em 2017, 2018. Quer dizer, finalzinho de 2018, que a gente começou a acompanhar as mudanças do International Experience Canada para brasileiros, mudou o processo. Agora é só uma RO vendendo Working Holiday Visa para brasileiro. É a RO que não vendia para brasileiro diretamente, que ela precisa de terceiros. E a empresa brasileira que vendia esse visto não está vendendo mais. Ou seja, é uma outra empresa canadense que está vendendo esse visto para brasileiros. Entendi. E, pelo que é uma questão de acordo, sim, completamente, porque parece que é um grupo. Pelo que eu entendi, é um grupo. A mesma empresa que vende o Working Holiday Visa, ela oferece serviços de imigração e ela tem uma ou 2 escolas de inglês atreladas. Então, e elas são do mesmo grupo da RO. Então, assim, ficou tudo em casa, né? Entendi. Ela faz o serviço completo, mas em compensação fica tudo na mão dela. Exatamente. É conveniente? Conveniente um pouco? Vale dizer que
como o João estava dizendo, a primeira coisa que você tem que fazer se você está pensando em vir por um desses processos é procurar, no caso, a gente dizer uma RO, mas agora é essa RO. Hoje, em 2019, enquanto você está assistindo esse vídeo ou escutando a gente no podcast aqui, é isso, né? Você tem que procurar essa aí. Mas, de novo, vai no site, procura. De repente, quando você vai estar vendo isso aqui, esse conteúdo já mudou, já abriu de novo. A coisa já não é necessariamente mais a mesma. No site do governo, que é canadá.ca, né? Pode crer. A outra pergunta que eu ia te fazer foi até o caso que tu citaste agora. Então, você consegue pular de programas do IEC? Tipo, você vem com Working Holiday Visa e daí você pula para o Co-op, ou você está no Co-op e você vai para o Working Holiday Visa? Tipo... Sim, essa era uma dúvida recorrente no nosso grupo. A gente nunca tinha visto nenhum caso de aproveitamento de programas, né? Porque o processo já é restrito para brasileiros. Você precisa de uma empresa para poder comprar o visto. Uhum. Tudo estava dando a entender que não era possível. Porém, no meio do ano passado, nós conhecemos algumas pessoas que aplicaram 2 vezes para o Working Holiday Visa. Caraca! Aplicaram 2 vezes para o Working Holiday Visa, porém com diferentes ROs. Às vezes ela pegou uma vaga de algum outro, comprou uma vaga, sei lá, que sobrou da França. Depois ela comprou uma vaga que sobrou do México. Então você não pode renovar, mas você pode aplicar de novo. Ele não é, por exemplo, que nem o PGWP, não. Que é uma vez na vida. Não é, ele não é um PGWP. Você pode comprar, você poderia, né, comprar ele. Vamos dizer que você ainda pode, mas a porta está um pouquinho mais fechada. Caso você ainda não tenha vindo para o Canadá com o Working Holiday Visa. Para quem já está aqui, eu acho que já não dá mais. Que interessante. E quem é que pode aplicar isso aí? Para todo mundo? Boa pergunta. Eu posso? Não, infelizmente você não pode. Poxa vida! Existe uma restrição de idade. Você precisa ter, brasileiros, no caso, você precisa ter entre 18 e 35 anos. Você vai precisar ter um documento válido de viagem, no caso um passaporte. O Working Holiday Visa, ele não te dá direito à saúde, por isso você precisa contratar um seguro saúde para poder vir. Esse seguro saúde, ele tem que ser pelo período total do seu visto, e que caso não... né? Exatamente, 1 ano e 1 ano. Só que se você, por exemplo, compra um seguro de 9 meses, o oficial ele pode te dar um Working Holiday Visa de 9 meses. Ai. Entendi. E você que está ouvindo, você está assistindo, não se esqueça que o Canadá Agora oferece, em parceria com a nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, serviço de seguro viagem, que dá cobertura, inclusive, para acompanhantes, não apenas para você, que está vindo imigrar para cá, que está vindo estudar para cá. Então, acesse canadagora.com/serviços, ou você vai direto em canadagora.com/seguro viagem, faça a sua cotação e descubra que realmente é barato. E a Andréa pode comprovar isso daí. Menos de $1 por dia, né? Então, se for 365 dias, vai dar menos de $360 para 1 ano, né? Mas voltando aí, tem que ser esse seguro viagem por 1 ano, né, John? E o que mais? E o que mais que precisa? Antecedente criminal, né? Você não pode ter nenhum tipo de problema com a justiça brasileira, porque se você precisa mandar vai ser como se fosse uma aplicação normal para um visto de estudo, estudo e trabalho canadense. Multa de trânsito inclui, não? Tipo, estacionar lugar irregular, furar sinal? Eu acho que não. Eu acho que não, porque na verdade é uma certidão negativa, né? Se você tira uma certidão negativa... Não, SPC também não conta não, viu, gente? Beleza. Tchau, boletas. Você vai precisar de fazer um exame médico para ver se tudo bem, né? Como qualquer outro processo. Esse exame médico é o mesmo que a gente faz para o visto de estudo, por exemplo. É o mesmo. A única diferença é a comprovação de renda. Olha. Você só precisa comprovar $2.500 canadenses. Nossa! Como? Sim, $2.500 canadenses. E você pode comprovar em barras de ouro que vale mais do que dinheiro também?
Para o período total de um ano, isso é bem pouco, né? Porque, na verdade, então o governo está considerando que, como você está vindo com visto de trabalho, você já vai chegar e já vai se trabalhar. Então, Exato. Ele considera que R$ 2.500 é o mínimo que você precisa para você chegar, se estabelecer e começar a trabalhar. Alugar alguma $2.500. coisa. Mas o governo tem sido bem tolerante em termos de Camarada. eu acho em geral, porque eu lembro que quando a gente vê, Marcelo, naquela época, né? Tempo que o dólar quase 1 para 1, né? Independente da vida de um tempo pra cá, era 10 mil, né? Para o aplicante principal. Antes de sair o Express Entry, já estava na casa dos 3 mil e pouco. A exigência já não era mais tão grande, né? Então, acho que ele se mantém em torno disso aí, em torno de uns 2.000, 3 mil. Eu estou fazendo essa cara estranha porque não é. É 10 mil por ano, 11 mil. Então voltou agora. Porque aplicante principal, 10 mil. Não, mas no Express Entry tá certo. No Express Entry Não, mas o processo de Quebec era outra história. Você precisava comprar, você comprava bem menos. Ah, tá, Quebec, né? Aí é outra história. É outro governo. Um abraço pro meu pessoal de Quebec. Um grande abraço. Um abraço para Carol. Um abraço para Carol. Um grande beijo. É querido. A pergunta que não quer calar. E o danado do inglês? O danado do inglês. Essa é uma boa pergunta também. O que as ROs pedem é que você consiga se comunicar em inglês. Nem que seja em Libras. Se você conseguir se comunicar em Libras, em inglês, você está dentro. Eles vão fazer uma entrevista completamente informal para saber para onde você quer ir, com que tipo de emprego você tá buscando. Eles vão te sugerir, essa área sua é complicada, você não quer trabalhar na parte de turismo? A gente tem algumas vagas, na parte de hospitalidade, só, mais nada. Quem vai fazer essa orientação é a RO, não é o governo do Canadá. Não, é a RO. É alguém da RO vai te ligar, vai falar, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, não, tá bom, você sabe falar. Tchau. É assim por telefone ainda por cima? É, Skype. A minha foi por Skype. E não tem que, então, fazer prova nenhuma de nada. É só você uma conversinha. Porém, eu acho que não limita, não, as suas possibilidades, porque você falou, por exemplo, da parte de hotelaria, né? Se você vai trabalhar dentro do hotel sem falar, você vai ter que trabalhar de arrumador, de camareiro, de alguma coisa que não exija muito para você falar. Se você quiser trabalhar na recepção, você tem que ter um inglês bom, né? Ok, não, concordo. Mas você sabendo se comunicar para ser uma camareira, seu Working Holiday Visa tá Exato, não, com certeza. Tá valendo, né? Não desmerece o recurso. No meu caso, por exemplo, quando eu tive a minha entrevista, na verdade, eu e minha esposa compramos o visto, nós dois compramos um para cada, e a mulher começou falando comigo, depois com ela perguntou, olha, com que área você quer trabalhar? Eu falei, olha, eu sou engenheiro, eu queria buscar alguma coisa na minha área. Ela, mas então, acho que você não vai conseguir. Você não quer trabalhar aqui em Vancouver, em Whistler, nos nossos hotéis e tal? Eu falei, olha, eu tô indo pro meio do Canadá. Não tem condição. Ela falou, olha, você sabe que lá a gente não consegue te ajudar a arrumar emprego, né? Eu falei, não, tudo bem, só preciso do visto. Me dá o visto que o resto é comigo. E a mesma coisa ela falou pra minha esposa, olha, pois é, eu já falei com seu marido aí, seu esposo, a gente não tem vagas na área de engenharia, a gente só tem vagas na área de hospitalidade, né, de hospitality. Prestação de serviço, né? Sim, porque eles têm parcerias. Na verdade, a RO com que eu negociei, ela oferecia, sim, emprego. Se você quisesse, você chegava com um emprego garantido já, ela já fazia todo o settlement para você. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso, foram direto para Whistler, ficaram em Vancouver, mas não era o meu caso. Eu não queria essa área, não queria nem para Vancouver, Toronto. Então, basicamente, a minha entrevista foi essa. Ela falou, então, regulamentado, você não vai conseguir, difícil, você não quer um empreguinho aqui, entry level? Eu falei, olha, eu agradeço muito, mas não vou querer não.
Dá para ver que não tem como negar que os ROs têm interesses, né, em te direcionar, porque, afinal de contas, você vai acabar sendo útil de uma maneira a mais do que simplesmente o visto para eles. E mas esse lance... está qualificado também, né, para tudo. Né? Então, ela tem que ter o serviço de oferecer os empregos mais comuns, vamos dizer assim, sim. menos especializados. Entry-level, né? Entry-level como um todo. E eu acho que é interessante salientar que o lance de seu programa de trabalhar enquanto você viaja, esse Working Holiday, é de realmente dar uma experiência de conhecer o país, né? Eles não necessariamente estão esperando que trazer alguém que vai conseguir se integrar ao mercado de trabalho, que vai poder virar um potencial imigrante. Talvez, com certeza, eles têm interesse disso, né? Mas eu acho que o grande filtro de toda essa história vai ser exatamente na questão do idioma, porque não basta você estar aqui simplesmente com inglês Mijane e você Tarzan, porque se você quiser aplicar para qualquer processo, você vai ter que comprovar um certo nível de inglês, um certo nível de idioma, né? Então, mesmo que o cara venha no Mean Chicken Breakfast, não vai rolar. Não rola. Mas aí você disse não, e aí você fez o quê? Você foi procurar onde? Como é que foi a história? Eu disse não, meu visto saiu numa boa. Uma curiosidade é que eu comecei o meu processo de visto nos Estados Unidos, que eu estava lá com visto de estudo e trabalho. Eu comecei o processo nos Estados Unidos e eles falaram, todo o seu processo foi aprovado, você tem todos os requisitos, agora a gente vai te mandar a carta para você aplicar. Porém, você é brasileiro, então o ideal seria que você voltasse para o seu país e finalizasse o processo lá. Então, eles emitiram a carta enquanto eu ainda estava nos Estados Unidos. Acho que 1 ou 2 semanas depois eu já estava no Brasil, para poder tentar agilizar o máximo possível. Eles me deram a carta, eu apliquei por Work Holiday Visa, demorou uns 4 meses de processamento, 3 ou 4 meses de processamento. Assim que saiu, peguei meu visto, vim para a Winnipeg, comecei a procurar emprego na minha área, consegui emprego na minha área, porque eu acho que eu sei enrolar bastante em inglês, o pessoal acredita que eu falo, então eu consegui emprego na minha área de engenharia aqui. Ele estava nos Estados Unidos antes, né? Você tinha que estar falando inglês. Não, eu não falava inglês. Que, na verdade, nos Estados Unidos foi um fake, né? Eu fui para os Estados Unidos para estudar, mas tava para levantar uma grana também boa. Então, eu ia para enrolar nas aulas, ficava enrolando e aí ia dirigir de Uber, de Lyft, que dava mais grana. Então, eu fiz um pé de meia lá também. Eu acho que eu cheguei aqui com inglês, sei lá, básico avançado para intermediário mediano. Caraca! Acho que hoje eu estou no intermediário avançado. Não cheguei no avançado por completo. Mas eu acho que a minha diferença é que eu sei enrolar bastante. Que variação monstra, hein, velho? Você tá com inglês básico avançado, é um troço... Intermediário. E tá com todos os níveis. All at once. Não, mas assim, é que eu gostei muito do planejamento que o John fez, que ele já pesquisou. Quando ele vinha para cá, vou contar, John, quando ele vinha para cá com visto de trabalho, ele sabia que ele tinha só 1 ano de visto de trabalho, então o John se preparou muito bem, ele fez toda uma pesquisa das empresas, né, John? Fez um mapinha, e quando chegou aqui, você conseguiu arranjar emprego muito rápido, não é? 3 dias. 3 dias eu consegui emprego na área. Eu nunca vi isso, minha gente. 3 dias. Eu nunca vi. E foram 3 dias porque eu acho que eu parei na primeira proposta que eu recebi, eu parei, não continuei procurando. Mas... E foi emprego na área, não é 3 dias para pegar o emprego entry-level, foi emprego para trabalhar na área de engenharia. Sim, o primeiro foi para trabalhar na área de orçamento, como mechanical estimator, que faz parte dos roles de um planner, que eu tenho alguns anos de experiência com planejamento no Brasil, especialmente planejamento de obra. Como a Andrea falou, eu pesquisei bastante o mercado, eu entrei no Job Bank durante 1 ano, mapeando todas as empresas que ofereciam trabalhos na minha área, e antes de vir,
eu estava nos Estados Unidos, fui para o Brasil para finalizar o meu Work and Holiday Visa. E nesse meio tempo, eu pesquisei sobre as principais certificações internacionais da minha área. Uma delas foi o Project Management Professional, o PMP do PMI. Estudei durante 2 meses full time e consegui a certificação antes de vir. E a certificação atestou todo o meu background de planejador, de gerenciamento de projeto no Brasil. Aí quando você chega aqui e fala, eu tenho 10 anos de experiência na área de planejamento e sou PMP, quem é que vai falar não para você? Ainda mais mostrando a porra do certificado, né? Faz diferença. Mas vale dizer, né, e eu gostaria de voltar aí, que você falou, né? 1 ano de relação pesquisa, de trabalho, 2 anos estudando, engolindo aquele livrinho do PMP para poder fazer a prova, né? E fora todo o preparo do resto das coisas, né? Quer dizer, não foi assim, fechou os olhos, comprou o visto, mágica, eu estou aqui, consegue, todo mundo me aceita, né? Então, quando você tem um caso de sucesso como esse, você tem que olhar o que teve atrás, né? Do porquê. Se você chegasse de mãos abanando, sem conhecer nada, em 3 dias você ia estar conhecendo a cidade ainda. Sim. Foram horas e horas de pesquisa. Eu acho que na mesma época que a Andrea ativou o LinkedIn Premium dela, eu também ativei o meu. O LinkedIn foi uma ferramenta que eu usei muito para poder saber, essa empresa aqui tem uma vaga que bate o meu perfil. Quem é que trabalha na empresa? Quem é que trabalha na mesma área que eu? Se for uma empresa pequena, quem que é o dono? Traduziu o currículo em inglês? Eu traduzi o currículo em inglês porque você precisa mandar o seu currículo em inglês para a RO. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas você precisa fazer um currículo em inglês e mandar para a RO como parte da aplicação. É um detalhe muito importante que eu acho que eu nunca falei isso em nenhuma entrevista, mas você precisa traduzir isso em inglês. Pode ser uma tradução de Google Translator, não tem problema, mas você precisa mandar um currículo sim para a aplicação do Working Holiday Visa. Porque é um visto de trabalho, é relacionado com trabalho, então eles já pedem um resumê. Sim. Fora o planejamento financeiro, né? Porque apesar de você ter feito que você for pensar de seguro para você, seguro para sua esposa, passagem, você foi para o Brasil, passou um tempo lá, teve que voltar, né? Então, seguro para mim, seguro para minha esposa, seguro para meu filho, seguro para minha mãe. Eu também trouxe minha mãe para cá, porque como eu já estava no meu planejamento, eu comecei a me conectar com algumas pessoas aqui em Winnipeg. Algumas pessoas até próximas de mim, algumas até vizinhas lá que eu morava um tempo em Salvador, algumas vizinhas que falavam, John, eu estou há 1 ano e meio esperando vaga de daycare, eu não consigo daycare. E aí eu estou indo com visto de trabalho, eu e minha esposa estamos indo com visto de trabalho para não conseguir arrumar um daycare, eu vou fazer um investimento em um dos 2 vistos à toa. Eu vou ativar os 2 vistos e um deles eu vou começar a perder, porque é 1 ano. A partir do momento que você ativa, o cronômetro start, ele não para. Fechou 1 ano, acabou. A Working Holiday Visa e fim de papo. Eu trouxe a minha mãe como um plano de backup, para caso eu não conseguisse encontrar uma vaga de daycare e eu conseguisse um emprego, ela iria ficar com meu filho. Acabou aqui 1 semana eu consegui vaga de daycare para meu filho, 3 dias eu consegui emprego, e aí eu falei, mãe, se você quiser ir para New Jersey, Nova York, acho que ela está em New Jersey, ou em Nova York, não lembro. Tá bom, fui embora, ela foi. Que beleza. Cara, sobre o lance dos empregos, né? Tipo, você falou agora há pouco que quando você vem pelo Working Holiday Visa, você tem um Open Work Permit, né? Ou seja, você pode trabalhar em qualquer lugar, em teoria. Tem alguma limitação, assim, alguma profissão que não seja, que você não possa trabalhar? Ou você pode trabalhar em qualquer área e todo mundo vai te reconhecer, tudo beleza, chuchu, beleza? Você não pode vender o seu corpo para fins sexuais. Você não pode ser um drug dealer. Mas tirando essas profissões ilegais, não tem restrição nenhuma, a não ser as regulamentadas, né? Por exemplo, você é um médico, tira um Working Holiday Visa. Você não vai conseguir trabalhar na parte de medicina aqui. Pode crer. Engenheiro, você não vai conseguir.
Você até pode trabalhar como engenheiro, mas não como um professional engineer, que tem diferença. Você não pode assinar nada, né? Você não pode assinar nada, exatamente. Pode crer. Seriam essas restrições. Teve uma época que a gente descobriu que minha esposa estava grávida, e aí foi um sufoco danado, porque a gente não tinha saúde provincial. O nosso plano de saúde não cobria gravidez. Putz. Foi uma época que eu cheguei a ter 4 empregos ao mesmo tempo. Putz. Eu tinha um full-time, tinha 2 part-times, um no final de semana, um durante o dia, e nos dias do jogo do Jets, eu dirigia esses car sharing services. Então, foi punk. Caraca. Tudo com Work Holiday Visa. Quer dizer, não tem limitação de horas também por semana. Não tem limitação nenhuma de horas. Você pode fazer, é o quanto você aguenta. E declaração de imposto? Como é que funciona esse lance quando você está no Working Holiday Visa? Igual como você estivesse num PGWP, como você estivesse num Open Work Permit, não tem diferença. A declaração normal. O governo não vai ser mais simpático contigo porque você está assim. Vai. Mordida! Você, beleza? E a grana? Desculpa, André. Não vai você, a grana, fala. Eles pagam, para quem trabalha que está aqui com visto de Working Holiday Visa, você sente que tem uma diferença no salário que eles pagam, ou isso daí realmente depende muito da negociação da vaga, ou de como você vai regular? Tem alguma diferença, assim? Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu diria que não, porque o Working Holiday Visa é um work visa. É um visto de trabalho, um visto de trabalho aberto. A empresa não vai chegar para você e perguntar que tipo de visto você tem. Ela vai perguntar, você tem um visto? Isso aconteceu nas minhas 2 empresas. Eu falei, olha, eu tenho um Open Work Permit. Não falei se era um PGWP ou se era um Working Holiday Visa. O que foi diferencial no meu segundo emprego foi que eu exigi que eles colocassem uma cláusula na minha job offer, me dando total apoio na parte de migração. Bacana. Porque eu já estava trabalhando há 2 meses como mechanical estimator numa empresa de manufatura pequena. Porém, que era, por incrível que pareça, na minha área, eles produziam vasos de pressão e tubulação industrial. Eu achei fantástico. Eu já tinha achado um emprego que eu já estava acostumado a fazer no Brasil, só que não na parte de fabricação, mas na parte de montagem. Eu estava trabalhando lá há 2 meses e eu precisava de mais 4 para poder aplicar para o provincial de Manitoba, que você só precisa de 6 meses de experiência de trabalho. Precisava, né? Mudou. Para algumas, vamos dizer que são para algumas profissões. Quer dizer, existe uma lista de demanda que você ainda pode trabalhar 6 meses, mas só se sua profissão estiver dentro dessa lista. A lista de demanda ainda continua 6 meses. Para todas as outras, infelizmente, agora vai ser 1 ano. Eu não sei se entrou em vigor ainda, mas vai entrar em qualquer momento. Pode entrar a qualquer momento, na verdade. Eles estão protelando essa atualização. Aí, voltando em 2017, eu estava há 2 meses trabalhando nessa pequena empresa, e uma pessoa no LinkedIn me achou, um recrutador, acho que de Phoenix, no Arizona, entrou em contato comigo e falou, tem uma empresa aí em Winnipeg que gostou do seu perfil, queria conversar com você. Eu falei, tudo bem, marquei uma entrevista, fui lá, pessoal, John, a gente gostou do seu perfil e tal, mas a gente vai fazer uma série de entrevistas, se você passar, a gente entra em contato com você. Eu até perguntei ao meu chefe depois, meu chefe, tinha gente mesmo? Ele falou, tinha, mas no momento que eu vi seu PMP lá, você com certeza era o meu indicado, porque eu também sou PMP. Então, para você ver a importância que foi a minha certificação. Ele passou pelo mesmo processo de certificação que eu, ele soube do sufoco que eu passei para poder pegar a certificação. Quando eles me enviaram a job offer, eu falei, olha, eu preciso de uma segunda entrevista. E aí, nessa segunda entrevista, eu falei, olha, eu só tenho 10 meses de visto. Meu visto vence daqui a 10 meses. E provavelmente eu vou precisar de um apoio da parte da empresa para poder me dar esse suporte de migração. Aí, para variar um pouquinho minha surpresa, meu chefe falou, você vai precisar de um LMIA? Aí eu
Talvez eu precise de um LMIA. Ele, não, porque a gente fez um LMIA agora recente pro chinês ali do Pipe Shop. Não, tá aqui o papel. Ele tirou o papel e mostrou. Jogou na minha frente assim o papel. Então, é isso aí que eu vou precisar. Tudo bem? Eles falaram, não, se você assinar agora não vai ter problema nenhum. Aí eu fui, assinei a job offer e eles colocaram uma cláusula dizendo que eles iriam me dar apoio, não importa, não lembro direito, mas não tinha um valor determinado. Eles falaram que iam dar todo e qualquer tipo de suporte de imigração para que eu continuasse trabalhando com eles. Mas, para quem está ouvindo e não tem noção do que é um LMIA, o LMIA, é um documento, é uma sigla para Labor Market Impact Assessment, é um documento que o empregador do Canadá tem que emitir para o governo, comprovando que a necessidade de contratar um funcionário, alguém do estrangeiro, trabalhar aí. Que eles estão conseguindo suprir a demanda com mão de obra local. E então, no meu caso, eu tive essa jogada de negociar com a empresa para uma possível extensão, que não seria possível para quem não tivesse um nível de inglês mínimo, entendeu? Foi o que o Beg falou. Não adianta você vir para cá com aquele inglês super básico, quando você precisar de uma negociação dessa, como é que você vai se explicar? Entendeu? Eu consegui enrolar direitinho. Você vai acabar passando o seu ano e talvez tem que voltar, né? Sim. Porque talvez depois de um ano, você tinha para voltar, então o inglês vai estar no nívelzinho mais ou menos. Se você entrar nos empregos do tipo trabalhar em hotel, como a gente falou, camareiro de hotel, vou trabalhar no restaurante, na cozinha, essas coisas assim, você trabalha sem falar. Se você trabalha sem falar, você não vai aprender também, né? Então tem toda essa cascada aí de... Mas, às vezes, numa função de entry-level assim, é muito mais difícil de conseguir justificar, por exemplo, um LMIA para conseguir uma extensão, como o John conseguiu, entendeu? Pode crer. Então, o inglês vai afetar, inclusive, nisso, não só na sua comunicação, né? Mas na qualificação. E lembrando que como ele estava na área que ele entrou na área dele, na área de engenharia, então ele teve um salário mais compatível com a média canadense. Exatamente, com o emprego de engenheiro. Se você entra no entry level, você vai ver lá que a média de salário fica ali, na casa dos $12, $14, por aí. É o mínimo, né? Que é o mínimo, exatamente. E aí você vai depender do número de horas que você vai estar fazendo, do teu esquema todinho, né? Talvez essa grana, com os 2.500 que você trouxe na entrada, não seja suficiente para você ficar se mantendo. Então, você tem que trabalhar mais, se virar, tem que fazer essas contas direitinho. Uhum. Sim, porque quando o inverno chega, você tem que ficar preparado, né? Tem investimento em roupas, questão de deslocamento, você não consegue mais se deslocar, se antes você andava, você não vai conseguir andar mais, principalmente aqui em Winnipeg, então isso com certeza tem que ser levado em consideração. Vitamina D, uísque, Scott, essas coisas você precisa Vodka. Cachaça. Ô, John, a família, você trouxe sua família e você aplicou para um visto para sua esposa também. Essa é a única forma de trazer a família? Não, a família ela pode vir. Essa foi a única falha que eu tive no meu planejamento todo. Por que foi uma falha? Porque depois que eu cheguei, eu descobri que o Working Holiday Visa, ele dá direito ao seu cônjuge de ter um Open Work Permit. Ele dá direito, isso está explicitamente na legislação, no site? Sim, está explícito na legislação, você pode procurar no CIC. Algumas pessoas descobriram antes de mim, elas vieram e aplicaram para um Open Work Permit para os cônjuges. Olha, deixa eu só contar aqui, ó. Foi 1, 2, 3 aqui em Winnipeg e um em Vancouver. Então, eu conheço 4 casos de pessoas que compraram um único Working Holiday Visa, trouxeram a família, conseguiram um emprego em NOC 0A ou B, juntaram 3 pay stubs e aplicaram para o Open Work Permit do cônjuge. Esse é o requisito. Um trabalho no NOC 0A ou B,
e ter três pay stubs. Então, peraí. Quem tem que apresentar isso daí é o aplicante principal. Isso, é o portador do Working Holiday Visa. Entendi. A pessoa que veio com o Working Holiday Visa, que conseguiu um emprego, se for no NOC, 0A ou B, assim que ela conseguir 3 pay stubs, ela pode aplicar para um Open Work Permit para o cônjuge que veio como turista. E demora para sair? Vai, Márcia. Se não for no NOC, não tem como. Daí se não for no NOC, a família tem que vir como turista. Isso, se não for no NOC, a família vem como turista. No caso do meu filho, por exemplo, eu não tirei um visto de turista para ele, eu só tirei um ETA, porque ele já tinha visto americano. Mesmo caso da minha mãe também, eu só tirei um ETA para ela. Essas pessoas que vieram... uma coisa importante para deixar... para esclarecer, é que o Working Holiday Visa, ele é um visto independente. Você não consegue aplicar para o visto da sua família dentro da sua aplicação do Working Holiday Visa. É tudo você separado. aplica para o Working Holiday Visa para você, único e exclusivamente para você, e depois você aplica para os vistos da sua família. Quando você tiver o seu Working Holiday Visa na mão, você pode aplicar para o da sua família. Sim. Seria esse o recomendável. É melhor você aplicar para o visto da família depois que seu Working Holiday Visa sair, só para você não ter 3 vistos negados. Né? Pode crer. Aí entra nessa pergunta que o Márcia tinha feito, não foi, Márcia? Qual que era a sua pergunta? Demora, a partir do momento que se você tá lá com você conseguiu comprovar tudo que você deu entrada pro o Working Permit pro teu cônjuge, demora para sair isso daí? 2-3 meses, aplicação de visto normal. Dá para dizer que uns 3 a 6 meses para o acompanhante começar a trabalhar, assim. Perfeito, exatamente. Então, aproveitar que vocês falaram de visto aí, só para deixar claro, né? Quando teu visto saiu, que você recebeu de volta o passaporte, dizendo, tá aqui o teu visto, ele tá lá, você tem 1 ano para entrar no Canadá, é isso? Exatamente. Esse 1 ano, por exemplo, seu visto saiu hoje, dia 10 de março. Você tem até o dia 10 de março de 2020 para poder entrar no Canadá. Se você vem para o Canadá no dia 9 de março de 2020, você entra e recebe 1 ano de visto. Então, ele não vai, descontar, eu vou receber 1 dia só de visto. Não. O Working Holiday Visa, ele começa a contar a partir do seu landing. Você tem essa janela de... Você entra no país, né? Exatamente. No momento que você entra no país. Você tem esse tempo de 1 ano para se preparar, caso você esteja finalizando um curso, ou se você precisa deixar o seu emprego, pedindo algumas férias. Ele te dá esse tempo exatamente por conta disso. Só não pode chegar aqui dia 12, né? Não pode. Não pode, que você passou de 1 ano. Fiquei pensando aqui. Não tem mais, né? Eu fiquei pensando aqui porque minha viagem foi de 2 dias. Eu saí do Brasil dia 5 e cheguei dia 7. Aí eita, peraí, são 2 dias, é mais ou não. Não, mas, John, a pergunta é 1 ano a partir da data que foi emitido o Working Holiday Visa ou é 1 ano a partir da data do exame médico? Da aprovação. O ano da aprovação do Working Holiday Visa, Não do retorno do passaporte. 1 ano a partir da aprovação. E você, quando você chega aqui, você é obrigado a ativar na hora que você entrou ou existem alternativas? Existem alternativas. Rapaz! Homem é homem. Esse é o homem que ele tem todas as cartas na manga. São as entrelinhas, exatamente. Eu fui a primeira pessoa a testar essa hipótese, que por enquanto, até então era uma hipótese que ninguém sabia, ninguém tinha informação, você entrava nos fóruns, ninguém falava nada. E eu achei uma pergunta no site do SIC, lá, não estou preparado para ativar o meu Working Holiday Visa na chegada, o que devo fazer? Aí o SIC fala, não, você pode entrar como turista, assim que você estiver confortável, você vai e ativa. Aí conversei meses com a galera, com essa hipótese, e aí pessoal, o que vocês acham? Ninguém colocando fé, né? Aí eu falei, eu vou de cobaia, né? Vou ver o que vai rolar. Vou ver o que vai dar. Se conseguir, se não conseguir, vai pra história.
Eu imprimi, eu acho que eu imprimi umas 7 cópias dessa página do SIC, just in case, porque se tivessem pessoas diferentes para poder ler e tal. 7 cópias Eu tenho direito. da mesma página, 7 cópias da mesma página. Da mesma página. Assim que eu cheguei em Toronto, minha chegada foi por Toronto, chegou eu, minha mãe, minha esposa e meu filho. A gente pegou um atendente bem solícito, bem simpático, que eu acho que meu filho até ajudou um pouquinho, que ele ficou brincando um pouquinho com meu filho e tal. Na época ele tinha uns 2 anos. E eu falei, olha, eu não sei se eu quero trabalhar agora, porque você está vendo a minha família, a gente precisa chegar, a gente precisa se localizar na cidade, a gente precisa procurar um daycare para o nosso filho, porque a gente não pode deixar ele Pode crer. em qualquer lugar. A gente vai precisar procurar carro, contas de telefone, seguro provincial. Aí eu fui falando uma lista que a minha esposa falou, olha, depois que a gente passou, ela falou, olha, você falou tanto que eu pensei que esse cara ia negar. Você falou muito. E aí o cara falou, olha, eu não sei, eu acho que eu preciso te dar esse visto aqui, hein? Eu não tenho nenhuma instrução que você possa entrar como turista para trabalho depois. Foi então que eu peguei as minhas 7 cópias. Então, o SIC fala que se eu não estiver confortável, eu posso entrar como turista. E aí ele pegou as cópias, eu falei, olha, me dá um momento, eu vou consultar com o meu supervisor. Porra. Para dentro, ficou um tempo, voltando, falou, você tá certo, eu vou te dar 6 meses, assim que você estiver confortável, você ativa o seu Work Holiday Visa. Eu entrei como turista, Mas entrar como turista significa que você teve que ter 2 vistos? Entrar como turista significa que eu não ativei o meu Working Holiday Visa. Então eu não tinha um permit. Você entrou só com ETA mesmo? Eu só entrei com ETA, exatamente. Só entrei com ETA. Que eu, na verdade, eu nem lembro se eu tinha um ETA, para ser bem sincero. Que era visto múltiplas entradas ainda, não era? Você tinha visto americano? No meu caso, foi meio estranho. Eu vou ser bem sincero que foi meio estranho. Porque meu filho tinha ETA e a minha mãe tinha ETA. Eu e minha esposa, nós não tínhamos ETA. Tanto é que o nosso ETA saiu quando eu apliquei para o Closed Work Permit. Mas, hein? Aqui em Winnipeg. Então, foi uma coisa meio estranha, porque eu estava e não estava preparado para entrar, porque eu não tinha ETA, não tinha visto de turismo. Como raio você entrou, homem de Deus? Você te colocaram dentro de um container? Ele usou o visto dele, mas não foi ativado, né? Então, pois é. Uma breve. Eu usei o visto no passaporte para entrar, porém eu não ativei o visto. Que na verdade ele tem um visto que é válido, que é legal, então ele tem o direito de entrar no país. Ativação é outra coisa, pelo jeito, então. Entendi. Ativação da parte de trabalho do visto. Exatamente. Mas o recomendável é você ter um ETA. Sim. Para entrar. Porque na época eu não tinha. Eu acho que eles cometeram um pequeno deslize no meu caso. Mas por eles considerarem que ele tem um visto e esse visto permite que ele entre. Só que ele não quer ativar e está no ciclo que ele não precisa ativar. Então pronto, entra. Também você já trouxe assim de sopetão. O cara tem que ler os regulamentos na última hora. Vai lá para cima do juiz, apresenta a imagem para o juiz, pergunta: é gol? É gol? Foi no VAR. Deixa pra... Mas na prática, assim, vamos dizer, na prática, na teoria, está escrito isso lá e a pessoa tendo um visto de turista, um ETA, como hoje as pessoas já tiram para vir, a pessoa pode fazer isso e daí ativar, então, só quando encontrar um emprego, que foi que você fez, né, John? Sim, exatamente. Até 6 meses, né? Porque o tempo da duração do... Claro. Sim, eles me deram 6 meses de permanência. Eu acho que, se eu não me engano, as novas aplicações do Work Holiday Visa, ela já está vindo com ETA. Porque eu recebi o meu Work Holiday Visa antes do ETA entrar em vigor. O ETA entrou em vigor em maio de 2017 e o visto saiu em abril. Talvez por isso você tenha entrado. Talvez por isso Eu acho que foi por isso. Algumas outras pessoas que aplicaram recentemente para o Work Holiday Visa já receberam o ETA junto com o visto do Work Holiday Visa. Então, provavelmente, isso aí está sendo uma
até uma jogada inteligente do governo canadense, Sim. porque o Work Holiday Visa, como ele é só um ano, ele não permite que você entre e saia. Já o ETA, sim. Sim. Bem pensado, bem pensado. Mas o ETA, detalhe, o ETA é só Por avião, né? Só por avião, né? Só por avião. Sim, John, por avião. se você quiser ir passear nos Estados Unidos só com Working Holiday Visa, você pode? Você pode ir passear nos Estados Unidos até com ETA, né? Porque uma vez que você entre no Canadá por via aérea, a não ser que você deixe o Canadá por via aérea para voltar para o seu país, a seu ETA continua valendo. Parece que tem um acordo Canadá e Estados Unidos que você pode cruzar a fronteira de carro com o ETA. Isso, minha mãe fez isso. Eu fiz isso com a minha mãe. Eu fui para Boston. Bom vocês falarem isso, porque o que eu li no site do CIC, a gente até discutiu outro dia no grupo de engenheiros isso, né, John? Alguém perguntou isso lá, e o que eu vi é que, assim, se você tem um study permit, um work permit, você pode ir para o Canadá, para os Estados Unidos por terra e voltar. Mas ele não fala de turista, então eu fiquei na dúvida em relação a isso. Eu não me arriscaria. O ETA é somente aéreo. E como os vistos são independentes, eu sei. Como os vistos são independentes, por exemplo, a minha mãe, eu fui para Boston de carro, ela tinha um visto americano, normal, então não tem nada a ver com o Canadá. Ela tinha um visto americano, ela tinha o direito de entrar no país. Ela entrou. Para voltar, a gente voltou de carro, ela voltou de avião. Porque ela não é isso que eu estou falando, ela não pode voltar. Não, o ETA dela não vale. A gente comprou um voo para ela voltar de avião. Vale, hein? Não vai, eu acho que não, John. Eu acho que a pessoa precisa de um visto múltiplas entradas. Nós temos várias pessoas aqui em Winnipeg que os pais vêm com o ETA, chegam por avião, mas vira e mexe quem pergunta: será que eu posso ir em Grand Forks, que fica nos Estados Unidos, para meus pais conhecerem? Só tem o ETA. Uma cacetada de pessoas sempre fala: eu já fui, não deu problema nenhum. Você só precisa sair do Canadá via aérea para o seu país de origem. Se você só for para os Estados Unidos e voltar, por você ter entrado no país via aérea, seu ETA está ativo. Você precisa ativar o seu ETA chegando via aérea, e você só desativa ele quando você sai por via aérea. Eu já vi histórias divergentes disso daí. Eu já vi essa história do John também, de gente que entrou com o ETA, foi passar nos Estados Unidos e voltou de boa. E eu também já ouvi história de gente dizendo que bateu na fronteira, o cara disse: não, se sair, você não entra. Eu não vou te deixar entrar de novo. Eu já vi, teve o caso de uma menina que ela foi com a mãe dela e chegou lá, o oficial na fronteira não deixou ela entrar, a mãe dela teve que voltar de avião, teve que voltar para trás, para a cidade, sei lá, tipo, tava em Nova York. É estranho, porque o ETA é um visto de viagem aérea. Não pode entrar por terra. Mas se você já entrou ou não entrou, não interessa. Ele tem uma validade, você tem que entrar via aérea. Bizarro. É bizarro. É bizarro. Por isso que eu gosto de ter as coisas escritas, né? É sempre bom estar bem... Só antes de você fechar, Massaro, eu tenho só uma coisinha. A gente falou de NOC, né? Falou de NOC nível 0, nível A, nível B. Explica um pouquinho o que é, para a galera não ficar perdida. A NOC é uma classificação do governo canadense de acordo com... ele categoriza as profissões aqui no Canadá. NOC B geralmente são cargos técnicos, NOC A são geralmente cargos para pessoas graduadas que têm um degree ou um diploma, e NOC 0 é um NOC de nível mais elevado, nível de, vamos dizer assim, de gestão, para CEOs, gerentes, vice-presidentes. Mas ele é uma lista de emprego, não? Você encontra oferta de emprego lá, não? É só uma lista de classificação. Tá. Você consegue encontrar uma matriz, se eu não me engano, a última matriz é de 2016, que você consegue encontrar o seu NOC de acordo com a sua profissão. Por exemplo, você é bakery. Se eu não me engano, baker é um NOC B, que é um cargo técnico, mesmo para cooker, mesmo para mechanical estimator, que era o que eu estava. Aí você vai pulando, você sobe um pouquinho mais, você vai para um NOC A, você pega cargos administrativos. Engenharia também, né? Engenharia também são cargos de NOC A. E aí cargos de gestão, cargos de maiores responsabilidades,
geralmente manager, são os que eles chamam de NOC nível A. NOC nível Zero. 0, sorry. É só colocar NOC, CIC, Canadá, que já aparece lá. Aparece lá. É uma listinha... vai ser uma lista grande. A lista é enorme. Eu deixei a lista, a gente está aí já tá na descrição do programa aqui, no vídeo. Meu Deus, está difícil o áudio hoje, peraí. Na descrição do programa tem o link para a NOC List no site do Canadá. Se você estiver interessado, pesquise lá. Nossa, foi difícil isso. A palavra está acabando. John, só para fechar aqui, a gente falou bastante de Working Holiday Visa, mas como vocês estão no começo do programa, o IEC ele se aplica não só para o Working Holiday, mas também para o Young Professionals e para o International Co-op, né? Pelo que deu para ver, assim, a diferença é basicamente a forma com que você pode trabalhar e também a maneira com que você vai se candidatar para essas determinadas vagas, né? Pelo que eu vi, o Young Professional, você tem que se encaixar dentro do NOC, dentro da lista NOC, eu acho que é NOC 0, A e B, eu acho que você tem que ficar. E para o International Co-op, você também tem que aplicar, mas tem que ser dentro da... Você tem que eu acho que como é que é? Você tem o requisito de trabalhar dentro de uma área que vai complementar o curso que você está fazendo, né? Então, tipo, você está... É um estágio, né? Um estágio. É literalmente um estágio. A única coisa que eu acrescento é que no Young Professional, ele abre para alguns NOC-Cs. Alguns empregos de NOC-C também. São poucos, mas eles entram. Inclusive, existem... Até então, eu não sabia do Young Professional, para ser bem sincero. A gente começou a falar sobre o Young Professional quando a gente soube das mudanças no processo do Working Holiday Visa. E a boa surpresa foi que entraram 2 ROs para vender o Working Holiday Young Professional Visa para brasileiros. 2 ou 3, meu Deus. Pô, massa! São 3. É a Universidade de British Columbia, a ISAC, e tem mais uma que eu não vou lembrar, eu acho. Um são 2 ou são 3, agora estou na dúvida. Então, o pessoal que estiver pesquisando aí, entra na lista de RO, no site do SIC, vai ter o nome do Brasil em algumas delas. Se você achar o nome do Brasil ali, significa que você pode prosseguir as negociações com aquela empresa que ela tem autorização do governo canadense para poder comercializar o visto com vocês. Então, o caminho para a pessoa ir buscar essa informação é ele entrar no site do governo, canada.ca, aí ele vai procurar dentro do site do governo IEC, que é o International Experience Canada, e daí dentro do International Experience Canada vai ter o link para o nome das ROs, e daí ele vai dentro da RO e que ele vai achar os caminhos, vamos dizer, para o Brasil, como é que é? Vai ser só uma lista das ROs, e na lista das ROs vai ter a descrição dos programas que elas comercializam. Algumas ROs só comercializam o Working Holiday Visa, outras comercializam os 3 programas. Então, as que comercializam os 3 programas, ou apenas um, vai ter o nome do programa e os países com quem ela pode negociar. Entendi. Eu fiz um teste quando eu estava escrevendo aqui o script, e eu peguei os nomes de alguns na lista lá e fui escrever no Google depois e caí no site dessas ROs e tem lá, tudo, eles explicam direitinho, eles falam quais são as cidades, eles falam quais são os empregos que eles já têm, se eles têm alguma coisa, o que eles exigem. Está tudo explicado lá para você saber como... Joga no Google EAC Program. Exato. Foi o que eu fiz. John, show de bola, cara. Muito obrigado de volta por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Prazer em conhecê-lo. Eu aprendi bastante. Tô começando a ficar esperto esse negócio. É um caminho interessante, que o caminho vai do início do nosso bate-papo. Ele ficou um pouquinho restrito em 2019, só uma empresa vendendo o Working Holiday Visa para brasileiros. Olha, se eu não me engano, são só 50 vagas por ano agora.
foi isso que eu vi, são só 50 vagas. Antes eu não sabia a limitação, mas agora, pelo que a gente andou conversando nos grupos, são apenas 50 vagas. O que eu sugiro para o pessoal que ainda acredita nessa possibilidade é manter em paralelo. Sim. Vai estudando inglês e aplica, ou vai juntando dinheiro e aplica, ou continue trabalhando e aplique. Se você for contemplado, beleza. Se não, você juntou mais dinheiro, ou melhorou seu inglês, ou continuou trabalhando. Então, é deixar o plano Work Holiday Visa em paralelo com outros planos. Genial, fantástico. Eu não sei a quem perguntar isso, mas Berg ou Andréia, vocês têm alguma coisa a falar no final desse programa? Posso terminar para você hoje, certo? Mas antes, 30 segundos, antes de terminar, eu tenho uma última pergunta para o John. Posso, por favor? Eu termino. Beleza. O John, você, cara, tem esposa, tem menino pequeno, mandou a mãe embora, participa de fora, essas coisas. Que hora que você usa o diabo deste fone branco aí no ouvido? Ele tem 2 pimpolhos agora, ele não tem só mais Pois é. Que hora que você joga, meu amigo? Eu não sei como é que a mágica que você faz. Ensina pra nós aí. E por favor, compartilha também qual o teu usuário da PSN pra gente poder jogar. Não, brincadeira. Mas sabe o seguinte, estamos falando de férias, então eu queria dizer pra você que Kevin não está lá. Então, porque eu ainda tenho um grupo de RPG que eu jogo toda semana. Eu ainda sou fundador da Associação Brasileira em Winnipeg, que a gente se reúne também uma vez por semana, mas geralmente sexta e sábado de madrugada. Ele não dorme, Massaro, ele não dorme, não é? Ele não dorme, não. Só não faz favor de compartilhar o seu usuário na PSN pra gente poder... Massaro, você entendeu? O Kevin não está lá, não? Eu entendi. Demorou pra cair a ficha, mas... Sem comentário. Se você não entendeu, se você entendeu, escreve aqui nos comentários e manda pra gente se você matou a chave. Cara, fantástico. Pessoas, vocês estão escutando, vocês sabem como encontrar a gente. Se você não sabe, encontre-nos nas redes sociais com o nome Canadá Agora. A gente está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter. Eu acho que esses 3. Acho que não tem mais outro. E, claro, você consegue visitar a gente e conferir outros conteúdos, além desse vídeo ou desse podcast, direto no canadagora.com. Lá tem artigos, tem outros podcasts, tem outro material que a gente está sempre publicando, material super interessante, não necessariamente sobre imigração, mas também falando sobre a vida no Canadá e também sobre outras informações para desenvolvimento pessoal. Se você quiser mandar mensagem para a gente, contato@canadagora.com. A gente demora, mas a gente responde. Certo? John, de novo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação e pelo teu conteúdo. Valeu mesmo, cara. E sempre um prazer. Parabéns por essa epopeia. Um dia você escreve o livro e manda uma cópia pra gente, porque isso vai ser interessante. E parabéns pelo visto, né? Agora ele tá... agora ele já é PR, minha gente. Ele é um homem documentado. Piadinha de velho, oh meu Deus do céu. Chega. Falta só agora virar cliente para fechar o ciclo. Daqui a pouco você chega lá, bicho. Você já sabe o caminho das pedras, já tá a caminho. Galera, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está de volta aqui com mais um. Pode deixar. Grande abraço. Tchau.